Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez, né, para falar sobre o nosso conteúdo, mais uma aula de filosofia. Agradecendo a todos vocês pela participação, pela compreensão, pela atenção também, e pela disponibilidade e mais uma vez aprendermos um pouco mais sobre mais um conteúdo de filosofia em mais uma aula, tá bom? Nosso conteúdo de hoje, para quem está aí com o livro, ele está inserido no capítulo 3, tá? Capítulo 3, página 34, e ele fala sobre natureza e cultura, tá? Obviamente, né, é um capítulo que faz referência, ou está situado no início do livro, mas o seu conteúdo é um conteúdo que abrange diversas nuances do tempo histórico da filosofia, seja no período desde o período pré-socrático até a nossa contemporaneidade, né? O nosso atual momento, no que se refere a tempo histórico, tá? Então, nós vamos falar sobre natureza e cultura, e obviamente aqui vocês vão perceber alguns detalhes do conteúdo e por que esse conteúdo está expresso em alguns livros no início do mesmo, como é o nosso caso, mas em outros livros ele está situado em um local mais próximo do fim do livro, né? De se encerrar o livro. É uma prova de que esse processo de natureza e de cultura, esse processo de aprendizado do homem, ele é trabalhado em diferentes ou de diferentes formas e em diferentes abordagens, tá bom? Não esqueçam de também preencher a nossa frequência. O nosso slide a nossa aula é muito simples e bem objetiva, tá? Nós falaremos diretamente sobre natureza e cultura. Eu não sei se vocês conseguem perceber já desde aqui, né, pela definição do termo, a natureza faz referência a algo mais natural, a algo mais puro, tá? A algo mais, obviamente, no contexto que eu vou explicar para vocês logo mais, tá? É algo mais, abre aspas, bruto, fecha aspas. Bruto no que se refere não é de ser ignorante. É um termo, é uma expressão, eu utilizo a expressão bruto para algo sem lapidação, tá bom? Então, nós, indivíduos, quando nascemos, estamos em um estado natural, estado de natureza, tá? E aí vamos sendo lapidados, vamos sendo moldados com a cultura. E isso nós vamos ver no nosso próximo slide. A nossa apresentação só tem mais um slide porque eu meio que topifiquei todo o conteúdo para ficar mais fácil a compreensão, tá bom? Então, natureza, trabalhando aqui a questão do tema, né, do que nós vamos falar no capítulo, natureza é algo mais natural, é algo mais bruto, é algo mais sem lapidação. Assim, trago essa definição muito baseada no conteúdo e no contexto filosófico também. E cultura é essa apropriação do indivíduo e essa mudança dos costumes do indivíduo no que se refere à sua apreensão, à sua capacidade de aprender, apreender, tá? As coisas e modificar esse seu estado natural para um estado, como é que eu diria, um estado mais socialmente aceitável, tá bom? Professor, existe um mecanismo correto? Existe uma definição correta? Eu preciso viver no estado natural ou no estado cultural? A nossa sociedade hoje, ela necessita que nós tenhamos uma aculturação, né? Um termo que nós vamos entender logo mais, que nós sejamos moldados por princípios naturais, por princípios culturais, mas obviamente sem deixar nunca de lado a nossa natureza, porque quando nós nos moldamos através dos nossos princípios culturais, tendencialmente nós também vamos nos tornar indivíduos socialmente aceitáveis, com bons costumes, boas práticas, né? E executando boas ações. Tá bom, gente? Então, feita essa abordagem sobre a natureza e a cultura, uma das diferentes formas, né? Uma das mais brilhantes formas de se identificar esse processo de mudança do indivíduo, né? De aculturação do indivíduo é a linguagem, tá? Existe algo que nos difere bruscamente dos seres que não têm a racionalidade, que não fazem uso da racionalidade, da razão, tá?
todos os indivíduos têm, obviamente, a sua forma de comunicação, tem a sua linguagem, tá? Uma prova disso é que os próprios animais, por exemplo, têm a sua forma de comunicação. As abelhas, por exemplo, elas utilizam ali uma espécie de dança para indicar umas às outras onde encontrarem o pólen ou algo do tipo. Então, cada tipo de animal, de acordo com a sua necessidade, ele tem a sua forma de linguagem. Mas para nós, indivíduos, a nossa forma de linguagem ela é atrelada ao uso da racionalidade. Nós usamos a linguagem em diferentes ações e de diferentes formas porque nós utilizamos a razão. Toda linguagem ela traz consigo um conjunto de símbolos. E a nossa linguagem, obviamente, também é um conjunto de símbolos, né? Também ela traz conosco esse conjunto de símbolos. Então, a linguagem ela é a porta de entrada para o humano ou para o ser humano, tá? Porque a partir do momento que nós conseguimos decifrar um tipo de linguagem, e uma prova disso, por que nós conseguimos identificar que através de uma dança a abelha consegue passar a informação para a sua companheira onde está o pólen, por exemplo? Porque nós, através dos nossos diferentes símbolos, por isso que está ali, que a linguagem é um mundo dos símbolos, nós, através dos nossos diferentes símbolos, conseguimos identificar que a ação da abelha é uma dança. Porque nós conseguimos compreender que a linguagem, por exemplo, corporal, que é a linguagem que a abelha usa, também é um tipo de linguagem. Eles têm uma linguagem específica, eles não conseguem ter diferentes, né, tipos de linguagem, mas nós temos um mundo de linguagens, porque nós conseguimos identificar e observar as diferentes linguagens existentes no mundo e entendemos que essas linguagens elas são a porta de entrada do ser humano para diferentes ambientes. Seja nessa forma de interpretação, seja também no que se refere à culturação, porque tem ali a expressão aculturação, acabei de falar lá no início, aculturação, no contexto, obviamente, no contexto filosófico, no contexto que eu estou utilizando o termo, né? É o processo por meio do qual cada indivíduo aprende. Vocês estão vendo ali que tem dois S, né? Apreende desde a infância a cultura da sociedade em que vive. Quando eu utilizo aquela expressão apreende, é que eu vejo o processo acontecendo, tá? Vejo como a sociedade se comporta, vejo como a sociedade me ensina e me instrui a conduzir, e além de ver, eu aprendo, eu trago para mim todo aquele processo, tá? Eu coloco em prática para mim, dentro de mim, tá bom? Então, a linguagem é a porta de entrada através do mecanismo de aculturação. Eu pego a linguagem e faço com que essa linguagem se transforme ou se adeque para mim, ok? Como já falei também, obviamente, existem a linguagem dos animais, é a linguagem mais específica, é uma linguagem mais restrita, é uma linguagem identificada por nós, porque, obviamente, por falta do atributo da racionalidade, eles, os animais, não conseguem identificar a nossa linguagem, tá? A nossa forma de comunicação. Já nós, como no caso da abelha, por exemplo, conseguimos, de fato, identificar as diferentes nuances ou dos diferentes tipos de linguagem, tá? Parte da linguagem também, o mecanismo de linguagem de aculturação do indivíduo, ele se dá por causa do indivíduo trazer para si os mecanismos da cultura, os critérios, os acontecimentos da cultura. E aqui nós temos o advento da cultura como uma construção humana, e o é de fato. Tá? Nós, indivíduos sem a cultura, o que é a cultura, professor? Cultura é o conjunto, né, de crenças, ritos, costumes, raças, etnias. Então, sem essa cultura, nós não conseguimos nos construir humanamente falando. E, obviamente, essa cultura nos apresenta uma diversidade fantástica. Porque, como vocês podem observar, nós não temos um tipo de cultura específico. Nós temos diversos tipos de cultura. No mundo mesmo, nós temos diversos continentes, asiático, o africano, o sul-americano, cada um desses, o europeu, cada um desses com seus usos e costumes, com suas crenças, ritos, religiões, tá? Com suas
diferentes necessidades, com suas diferentes práticas religiosas, principalmente, tá? Então, tudo isso, todos esses atributos, né, todas essas mudanças, nós chamamos de diversidade cultural. Nós temos ali, de fato, uma diversidade cultural. Não é que um é diferente ou estranho ao outro, e em o sendo, obviamente, mas acredito que essa não deva ser a análise principal. Todos essas características que eu acabei de falar, elas promovem, de fato, o nosso contexto cultural existente no mundo, tá? E cada indivíduo que nasce em cada uma dessas comunidades, ou desses ambientes, ou sociedades que eu acabei de falar aqui, eles vão apreender, eles vão se aculturar conforme a sua cultura, obedecendo, obviamente, a sua diversidade cultural, tá bom? Hoje em dia, eu até coloquei uma pergunta ali. Nós temos, de fato, uma nova sociedade? Sim, talvez nós tenhamos uma nova sociedade, porque é uma sociedade que traz para a gente toda essa reflexão de natureza e cultura, né? Nós, os indivíduos hoje, eles deixam de ser indivíduos naturais muito mais cedo e esse processo de aculturação, de aprendizado, ele já acontece ali como a nossa definição expressa, né, desde a infância, mas cada vez mais está sendo notado, porque as crianças de hoje em dia, os jovens de hoje em dia, eles já não mais se comportam como os de antigamente. Então, o aprendizado sempre aconteceu desde a infância, mas a prática ou a demonstração deste aprendizado em outras épocas, eles eram um pouco mais retardados, né? Não era retardado enquanto criança. A criança demorava um pouco mais para apresentar todo este aprendizado. Hoje não, por causa da mídia, por causa de diferentes contextos culturais, né, por causa dessa diversidade cultural que acabamos de falar aqui, e também agora tem um atributo da tecnologia, cada vez mais as crianças estão apresentando essa aculturação de forma mais acelerada, de forma muito mais rápida. Uma criança que talvez apresentasse habilidades tecnológicas há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, isso fosse acontecer quando ela tivesse ali com 14, 15 anos, hoje já não é mais assim, né? As crianças hoje com 7, 8 anos, elas já conseguem, você já consegue entregar um celular para ela e, a depender do convívio com ela, a depender do convívio dela com o aparelho, com a tecnologia, ela já consegue rapidamente desenvolver as suas possíveis ações ali, ou fazer o que quer, assistir o que quer, fazer algum tipo de ligação ou algo do tipo, tá bom? Então, hoje nós vivemos, de fato, na sociedade da informação, né? A nossa sociedade hoje é a sociedade da informação. Hoje nós aprendemos muito mais, porque a informação está aí na nossa cara, né? Está na nossa frente. Para onde nós vamos hoje tem tecnologia, tem internet, é computador, é TV, uso da Smart TV, por exemplo. Quando é que a gente pensou em ter uma TV que utilizasse todos os mecanismos de um telefone, né? Antigamente, há 5, 10 anos, aí, redes sociais nós só tínhamos no computador. Hoje você já consegue fazer tudo isso na palma da sua mão. O próprio os sites de pesquisa, né, Google, as próprias redes sociais, Instagram. Quantos de vocês mesmos já não conseguem assistir às aulas apenas pelo celular, não precisam de um notebook ou algo do tipo? Talvez uma situação até inimaginável há um tempo atrás, né? Porque, em tese, a tecnologia agora já evoluiu, mas antes não, né? Era uma sociedade menos informatizada, uma sociedade com menos informatização, melhor dizendo. Mas hoje a sociedade, como no contexto geral, é uma sociedade informada, é uma sociedade que tem em si todos os apetrechos da diversidade cultural, todos os detalhes dessa diversidade cultural. Além de ser uma nova sociedade, nós somos hoje cheios de muita informação. E, obviamente, o nosso processo de aculturação, ele vai mudando, ele vai se alternando, porque as informações que nós temos, elas são diárias, elas correm diariamente, então tendencialmente, nós vamos mudando, não é que nós vamos mudando conforme a música, né? Mas nós vamos moldando a nossa personalidade conforme as características, né? O meio cultural, tá?
que a nossa linguagem ela vai aprendendo, ela vai se aculturando e aí nós vamos moldando o nosso jeito de ser, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês tenham tido um bom aprendizado desse conteúdo e qualquer dúvida, estou às ordens para esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Um abraço.